As experiências turísticas que já eram uma tendência, elas viraram realmente uma realidade depois da pandemia. As pessoas buscam mais por experiências, por se envolver com os destinos e com os empreendimentos que elas frequentam quando elas estão viajando. Meu nome é Isabela Ritt, eu sou consultora da Contentur, parceira do Sebrae Minas e editora-chefe do portal Uai Turismo. E eu te convido a participar dessa capacitação sobre desenhos de experiências turísticas. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a importância das experiências turísticas para o mercado, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente entender o que é o turismo de experiência, né? Então, o turismo de experiência, por definição, é um modelo de turismo, de viagem, que busca proporcionar ao turista uma vivência sensorial completa, envolvendo-o na cultura e rotina de um povo ou comunidade. Né? O que significa isso? O turista ele deixa de ser espectador e começa a ser protagonista, a se envolver, a participar de uma imersão dentro de uma experiência, de um destino, e é disso que a gente vai falar hoje, essa capacitação que busca apoiar aí os empreendimentos que fazem parte do Geoparque Uberaba, a se transformarem realmente em empreendimentos voltados para o turismo de experiência. Vale lembrar que a experiência do turista, do usuário, do hóspede, ela é diferente da experiência que a gente está trazendo aqui, tá? Da experiência turística. A experiência do usuário você vai poder conferir na outra capacitação que a gente fez sobre o funcionamento do mercado do turismo. Lá a gente fala muito mais da experiência do hóspede, do turista, do passageiro. Aqui a gente vai falar realmente sobre a construção de experiências turísticas. Para que essas experiências turísticas possam ser construídas, existe aí um passo a passo que precisa ser seguido. Eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar um pouco, né? Quando se fala em Paris, Paris é o destino mais visitado do mundo e é o país do sonho de muitas pessoas, né? Então, quando se fala em França, né, que é um dos países mais visitados, e Paris, a cidade mais visitada da França e uma das mais visitadas do mundo, a gente sempre remete na nossa cabeça ao que a gente vai fazer lá. Claro que a gente pode ir para Paris com amigos, com filhos, mas Paris tem uma aura ali que sempre remete ao romantismo, né, à emoção, aos casais. Talvez isso tenha sido uma coisa muito mais orgânica, tanto pelos ares da cidade, quanto pelos filmes, pelas histórias, pelos livros, que sempre acabaram colocando a gente nessa situação de pensar Paris como um destino de amor, como um destino romântico. E aí, à medida que isso aconteceu, talvez de uma maneira orgânica, isso ficou no imaginário da gente e começaram a se construir situações na cidade para que as pessoas pudessem ter esse tipo de experiência. Aí vai valer passeios românticos, restaurantes mais românticos, hotéis mais românticos, né? E aí, quando a gente fala da Itália, a gente sabe que a Itália carrega uma história muito grande, né? Tanto quanto todo o continente europeu, mas a Itália, particularmente, né? Por causa de toda a história que ela carrega, de todos os atrativos, de todo o patrimônio edificado que que o país possui, a gente pensa nisso o tempo todo, mas quando se fala de Itália e quando a gente pensa de uma maneira mais sensorial, né, e não só contemplativa, a gente pensa muito na gastronomia italiana, né? Então, quando se fala de massa, de pizza, a gente sempre vai pensar na Itália. E aí a gente começa a ter realmente um turismo mais pensado e mais voltado para as experiências, que é algumas que eu trouxe aqui, um modelo, que é a possibilidade de você ter aulas de culinária com uma nona italiana. Então, isso está sempre no imaginário das pessoas. A gente constrói uma imagem e se criam
situações, né, que são essas experiências, para que o turista possa ter uma imersão realmente no destino. Uma coisa é você ir para a Itália, você sentar no restaurante, você pedir um prato, né? Aí é aquilo que a gente falou na outra capacitação, da experiência do usuário, da experiência do cliente. Aqui não. Aqui a gente está falando em você se tornar um cozinheiro italiano por um dia. E as pessoas buscam mais cada vez isso, só que existe aí algumas técnicas para a gente construir as experiências turísticas, e é isso que a gente vai conversar hoje. Trouxe outro exemplo, que é o da Disney, nos Estados Unidos, né? A Disney e todos os parques de Orlando, eles trabalham muito neste sentido de provocar na gente a questão sensorial, né? Então, o tempo todo, os aromas, a nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, ele é estimulado o tempo todo. E a Disney e todos os parques de Orlando, na verdade, eles trabalham muito nesse sentido da fantasia. Uma coisa é quando se constrói uma imagem a partir de um filme e a gente entra naquela fantasia do filme. O que eles fazem nos parques temáticos de Orlando é realmente não deixar que essa magia se perca, que a gente perca de alguma maneira aquela relação fantasiosa que a gente tem com uma história ou com um destino. Imagine você, se você está lá na Disney e você vê o Mickey e a Minnie andando num bastidor ou tirando a máscara. A gente sabe que é máscara, mas é bom acreditar que não é, né? Então, manter a fantasia quando a gente está falando de experiência turística é muito importante. Quando a gente fala de fantasia, a gente não está falando só dessa fantasia da Disney, dos parques temáticos, não. A gente consegue trabalhar a fantasia sem falar mentira. A fantasia ela vai ter a ver com o emocional, com a história que vai ser criada para aquele destino e para aquela experiência turística. Né? Outro exemplo que eu trouxe, mais pertinho da gente aqui, é o de Congonhas, cidade histórica, é a cidade onde a gente tem os profetas de Aleijadinho, uma cidade muito conhecida pelas quitandas. E as quitandas, elas têm todo um histórico, né, das quitandeiras, da época do ciclo do ouro, e aí nessa imagem você consegue ver uma retratação, um desenho, né, das escravas que eram quitandeiras, né, e das compras ali, como é que as pessoas compravam as quitandas, e numa foto mais recente aí, você vê que elas podem fazer, que elas fazem a réplica do forno ali atrás dessas duas quitandeiras, elas usam as roupas de época, então isso tudo vai transportar o turista para aquele momento, nem que seja só por um pedacinho, só por um estímulo, isso daí é muito legal e o turista se envolve muito com esse tipo de iniciativa. Né, no nosso caso aqui de Congonhas, por exemplo, de reviver uma história que aconteceu no período do ciclo do ouro. Tá? E aí, para a gente montar uma experiência turística, como que isso vai ser feito? Como que se monta uma experiência turística? A gente tem um passo a passo aí de 4 momentos onde a experiência turística vai ser construída, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, como é que a gente vai estruturar essa experiência turística? Qual método que vai ser utilizado? E aí eu vou provocar você a fazer essa reflexão sobre o seu empreendimento, né? O storytelling, que é uma das partes mais importantes, é a parte onde você vai colocar ali a pitada de emoção, onde você vai contar uma história, onde você vai estimular os sentidos do turista que for te visitar. Depois a gente passa para a terceira etapa, que é o da modelagem comercial. Então, se você ainda não assistiu a capacitação em funcionamento do mercado, dá uma paradinha aqui, volta lá e assiste como que o mercado funciona, porque não adianta você ter uma estrutura bacana, você ter um storytelling legal, se você não sabe como modelar a sua experiência para a venda, tá bom? Então, é muito importante que você entenda a parte comercial. E, por fim, a promoção. Como que você vai contar para essas pessoas que essa experiência turística acontece no seu empreendimento e que ela está disponível para ser comercializada. Então, vamos lá agora
Passando para as nossas experiências, né? Então, a gente tem aí a estrutura e método, o storytelling, a modelagem comercial e a promoção. Quando a gente vai estruturar uma experiência turística, a primeira coisa é fazer reflexões sobre o que você vai oferecer, né? Então, primeiro momento, o que você tem? É um produto ou é um serviço? Vou dar exemplos. Você vende doces, você é uma doceira, então você tem um produto. Você faz um passeio especial, você recebe as pessoas no seu empreendimento e conta uma história, você tem um serviço, tá bom? Outra coisa, você criou esse produto ou esse serviço agora, ou existe uma história por trás do seu produto ou serviço? Se você é uma doceira, essa receita foi a sua mãe, foi a sua avó, foi a sua bisavó que te passou essa receita? Você tem um caderno de receita? Você tem a primeira panela onde esse doce foi feito? Né? Com relação ao passeio que você tem para oferecer, ou o que você tem para mostrar, uma oficina de artesanato, por exemplo, quais são os materiais que você usa? Por que você tem por que você utiliza esses materiais, né? Então, vamos supor, aí a gente falando da parte das caieiras, né, onde foram descobertos os primeiros fósseis de dinossauros. Será que você faz algum artesanato que utiliza cal e você consegue criar uma correlação entre esses materiais? Então é isso. Como que você vai estruturar essa experiência turística, tá? A partir de onde? De um produto ou de um serviço? Uma história que vai ser criada agora ou uma história por trás que você vai contar? Beleza, se você já fez isso, agora você tem que entender como que essa experiência turística ela vai ser conduzida. A gente não está falando de um produto onde você só entrega. Então, a presença humana é muito importante durante uma execução de experiência turística. É só você que pode fazer essa experiência, ou você consegue delegar essa condução dessa experiência para uma outra pessoa. Se você é um chefe de cozinha e está realizando uma experiência dentro do seu restaurante, ou uma experiência às cegas, ou construir um prato junto com seus clientes, isso tudo pode ser uma experiência turística. Você precisa necessariamente estar presente ou você pode delegar isso para um colaborador? Isso é muito importante de definir neste momento. Por quê? Eventualmente você pode ter um imprevisto, você pode passar mal, você pode não estar disponível para executar uma experiência que às vezes foi agendada com 3, 4, 5 meses de experiência. E aí o turista não pode deixar de viver essa experiência turística porque você teve um problema. Tem como uma outra pessoa executar essa experiência? Isso também precisa de ser levado em consideração, né? Existe um mote a ser explorado? No caso do Geoparque Uberaba, óbvio que existe, né? Vocês têm 3 gigantes para trabalhar nesse território. A gente está falando aí dos dinossauros, está falando da religiosidade do Chico Xavier e das manifestações religiosas como um ativo cultural do município, além dos cultos, disso tudo, da questão espiritual. É uma manifestação cultural que acontece de uma maneira ecumênica dentro de Uberaba, né? E a gente tem todo o histórico do gado zebu também, que é um grande mote. Então, o mote é realmente o que não falta em Uberaba, o que precisa é saber contar histórias a partir, não desse mote, mas desses motes, né? E é interessante para você ter alguma parceria, você consegue construir essa parceria, essa experiência em parceria com outros empreendimentos, com parceiros, se você não tem um local, por exemplo, para executar a sua experiência. Às vezes é legal de fazer junto com o hotel, vamos supor que você é um artesão, mas você não tem um ateliê, você não tem onde receber as pessoas. É possível fazer isso em parceria com o hotel, onde vocês vão agregar valor para os dois lados? O hotel que consegue reter o hóspede dele e apresentar o hotel dele para quem não está hospedado, e você que não tem um lugar, por exemplo, para realizar a sua experiência, você começa a ter um espaço físico que conversa com o turismo para fazer isso, né? Nos geossítios, é possível que aconteça alguma experiência turística? Isso tudo precisa ser pensado, né? O que acontece é que hoje Uberaba não tem, existem espaços, existem histórias, mas elas não estão estruturadas para
para contar para o turista. Então, seria muito interessante, por exemplo, que os geossítios criassem experiências turísticas que contassem toda essa história do geoparque em pequenas partes, tá bom? Então, as parcerias elas vão ser muito importantes nesse sentido. Como a gente já falou também lá na capacitação sobre o funcionamento do mercado, o turismo ele é sistêmico, ou seja, não adianta querer trabalhar sozinho, porque a gente depende sim de outros pares, de outros parceiros, para que a gente consiga realizar a atividade turística de uma maneira que entregue muita qualidade, que entregue muita experiência, muita emoção para o turista que vai visitar o nosso destino. Então, a partir daí, a gente já sabe o que a gente precisa fazer para estruturar a nossa experiência. A gente falou um pouquinho sobre o método, sobre o que precisa ser identificado, e agora a gente precisa de criar uma linda história para a nossa experiência turística, né? Você vai vender uma fantasia, e isso não significa que você está vendendo uma mentira. O que você vai estar vendendo é emoção, a gente vai tirar o tom acadêmico e colocar um tom mais emocional para toda a questão do geoparque. Então, a gente sabe que o geoparque ele tem muito respaldo científico por todos os estudos que foram feitos para submeter o projeto à Unesco, e muito antes disso, muito já se trabalhava nesse sentido, mas o que a gente tem hoje é uma linguagem muito acadêmica, a gente precisa trazer essa linguagem para o turista comum, que não vai fazer nenhum tipo de imersão mais científica para entender desses assuntos. E o storytelling vai fazer justamente isso, ele vai trazer emoção para essas histórias, tá? Quando a gente vai construir o storytelling de uma experiência turística, é importante que a gente consiga pensar em formas de despertar a maior quantidade possível dos nossos sentidos. Seja a visão, seja o olfato, seja o paladar, seja a audição. Então, por exemplo, se a gente está falando de dinossauros, imagina uma experiência onde os sons dos dinossauros, né, elas estão compondo aquela experiência, uma visita ao museu, por exemplo, onde os sons, os barulhos, das pegadas, eles fazem parte dessa experiência. No caso do zebu, a gente pode explorar os cheiros, o próprio som também, o tato, né? As formas, isso tudo é importante que seja utilizado e que seja explorado ao máximo nessa construção do storytelling e dessa parte mais sensorial da experiência turística. É importante também reforçar que o digital ele entrega uma coisa e o presencial outra, mas que eles devem se complementar. O que significa isso? Significa que quando uma pessoa ela vai ter o primeiro contato com a sua experiência, ela provavelmente ela não vai estar no destino. Ela vai ver isso ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou por um site, por uma matéria, por uma notícia, e aí ela vai se despertar para aquilo. Mas como a experiência turística é muito humana, é importante que nessa comunicação pela internet, por exemplo, esse turista ele perceba que ele tem que ir aí para vivenciar, tá? Elas são complementares, uma não briga com a outra, elas se complementam. É sempre bom a gente lembrar que com o mundo digitalizado que a gente tem hoje, o primeiro contato de uma pessoa com um destino é via internet. Dificilmente não vai ser. Mesmo que ele busque uma agência de viagens, mesmo que ele viaje por indicação de amigos, ele vai lá, vai dar um Google, ou vai buscar no Instagram o destino ou a sua experiência turística. Então, é importante que eles sejam complementares, tá bom? Então, a gente construiu, estruturamos a experiência, criamos um storytelling todo para elas, né? Então, a gente já tem aí um produto turístico minimamente formatado. O que a gente precisa agora fazer é colocar para venda. E para colocar para venda, a gente vai precisar de criar uma modelagem comercial para essa experiência turística. De novo, eu vou falar da capacitação no funcionamento de mercado, que a gente entra bem mais no detalhe de como que o turismo funciona enquanto um sistema turístico. A experiência turística, ela é uma pontinha aí desse mundo de possibilidades que o turismo nos traz. E aí a gente vai falar agora sobre como modelar comercialmente a sua experiência,
que já foi estruturada, que já tem um storytelling bacana, como é que a gente vai colocar isso na prateleira para venda, né? Então, o que você precisa de ter? A sequência em que essa experiência vai acontecer, como se fosse um script. Então, aquele grupo de turistas chegou no seu empreendimento. Quem vai receber esse grupo? Qual vai ser o discurso receptivo? Bem-vindos, vocês chegaram numa casa histórica, essa casa conta a história da minha família, enfim, né? Como é que vai ser esse primeiro contato? Depois desse momento, para onde que as pessoas vão? Elas vão mudar de cômodo? Vocês vão sair de um lugar para outro? Tem um trajeto a ser feito ali, ou a pé, ou de carro? Como é que vai ser essa sequência bem detalhada? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um modelo de como é que a gente faz isso, tá? Faça a medição de tempo. Eu sempre gosto de falar, emoção tem hora para começar e tem hora para acabar. Então, não adianta fazer uma experiência muito longa, onde as pessoas vão ficar cansadas. A gente sabe que, às vezes, a história que a gente tem para contar é uma história tão longa, tão grande, que as pessoas vão perder o interesse, né? Então, o que a gente tem de média e de mercado são experiências, quando ela tem um storytelling, e que existe uma recepção de um grupo ali, entre 1h30 e 2 horas. É um tempo legal, é um tempo que as pessoas se envolvem, é um tempo que dá para ter bastante troca. Mas quando você estiver estruturando e criando o storytelling da sua experiência, não deixe de fazer a medição do tempo, tá? Coloque preço no tangível e no intangível. Às vezes, quando a gente vai trabalhar com turismo, a gente foca muito em precificar o produto, mas a gente não precifica o serviço. E isso faz parte da sua composição de preço. Então, se você é o dono do empreendimento, se você é igual, por exemplo, aquele exemplo que eu falei lá do chefe de cozinha, que vai cozinhar junto. Você não vai colocar no preço ali só os insumos que você está utilizando. O seu tempo disponível para aquela experiência também precisa ser contabilizado. O tempo da sua equipe que vai ficar disponível para aquela experiência também precisa de ser contabilizado, tá? Defina também quais vão ser os seus canais de venda, né? Como que você vai vender? Você vai vender só direto? Você vai trabalhar com agências receptivos? Você tem parceiros, igual a gente falou no slide anterior, né? Uma coisa que eu sempre digo é que as experiências, principalmente as experiências turísticas, que são mais íntimas, ou seja, que entram na casa de uma pessoa, que entram numa fazenda, que entram em um ambiente que não é uma porta para a rua, que não é um ambiente comercial, que isso seja feito sempre via receptivo turístico e com agendamento. Quando a gente fala de experiência turística, às vezes as pessoas se assustam e pensam assim: eu vou ter que deixar a porta da minha casa aberta, a porta da minha fazenda aberta, para qualquer turista que chegar a qualquer momento eu vou ter que atender. Não é assim, tá? As regras precisam ser criadas para que elas sejam cumpridas. Então, você pode fazer a sua experiência só com agendamento, você sabe que você já vai ter um fluxo. Você fala, então a minha experiência ela acontece todo sábado às 14 horas, acontece todo domingo às 10 da manhã e às 14 horas, ou só se você agendar com o receptivo, né? Isso, o receptivo, ele sempre vai ser, ele vai ter uma responsabilidade com tudo que ele vende. Então, ele vai pegar os documentos desses turistas, ele vai fazer um primeiro filtro ali, que vai levar segurança, não só a venda da sua experiência, mas também segurança para dentro do seu ambiente, para dentro do seu empreendimento, ok? E sempre trabalhar com a tarifa NET, a tarifa comissionada, outro tema que a gente abordou na capacitação sobre o funcionamento do mercado turístico. Então, é importante que você não deixe de assistir também essa outra capacitação, que vai te falar o que é a tarifa NET, o que é a tarifa comissionada, tá bom? Por que o formato comercial ele é tão essencial para transformar a sua experiência turística? Porque é aí que você vai conseguir mesmo falar a linguagem do mercado e criar um diferencial para ser mais competitivo. E eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, tá? É uma experiência turística e 2 documentos que precisam ser produzidos para que você tenha uma experiência
não só genuína, que conte a história, a sua história, que tenha uma estrutura bacana, que tenha storytelling bacana, mas que também tenha uma modelagem comercial bastante eficiente. Então, são 2 documentos, tá bom? O primeiro documento que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó. É o storytelling, tá bom? O que a gente vai fazer nesse documento? Na primeira parte, a gente coloca um texto promocional. Esse texto promocional vai ser o que vai balizar a sua experiência, vai ser esse texto que vai ficar na sua cabeça para você promover a sua experiência, por exemplo, quando você estiver participando de uma feira de turismo, quando você estiver conversando com um possível cliente, com um possível parceiro, com uma operadora de turismo, com um receptivo, tá? Então, esse textinho promocional, ele precisa de ser curto e ele precisa de contar o que você entrega. Nesse caso aí, a gente tinha uma experiência turística numa cachaçaria, né? Onde a pessoa pode ver desde a cana-de-açúcar plantada até degustar uma cachaça de alambique. Então, essa experiência ela tem um nome, né? O nome dela é Cachaçaria Serra das Abelhas do Canavial à Garrafa. E aí, o que é o texto promocional? Olha só, além de degustar 5 tipos de cachaça, você vai entender todo o processo de fabricação da bebida mais brasileira que existe. Conheça um canavial de perto e veja como a cana-de-açúcar é colhida e suas formas de consumo. Acompanhe a moagem e entenda de perto o processo de fermentação e de destilação. E então, deguste entendendo cada passo e a importância dos barris para o sabor final da cachaça artesanal. Tudo isso recebido por um casal produtor em um ambiente de fazenda com estrutura profissional de alambique e uma legítima roda de viola mineira. Assim, você vai conhecer a cachaça mineira do canavial à garrafa. Então, esse texto promocional, ele conta para a pessoa o que é a experiência, mas sem dar muito spoiler ali de qual que vai ser o passo a passo. É um texto para encantar, tá? E aí a gente tem o storytelling com a sequência da experiência. Eu, particularmente, gosto de montar passo a passo e fotografar. Principalmente se não vai ser só você que vai executar essa experiência, vai terceirizar isso aí para algum colaborador, vai delegar essa execução, tá? Então, primeiro, a gente coloca o nome de quem vai fazer, o que vai acontecer. Então, ali a gente está falando visita ao canavial, para as pessoas tirarem fotos, degustação da cana-de-açúcar, que já tem que ficar preparada ali. Então, o empreendedor, esse empreendimento aí, ele já sabe que ele tem tudo que ele tem que deixar pronto antes do grupo de turista dele chegar, tá? Então, a gente, nesse caso aí, a gente queria mostrar como que chupa cana, porque tem criança que nunca viu isso, tem gente que nunca viu uma cana de açúcar de perto, e aí a gente começa a seguir no passo a passo, né? Depois a gente mostra a moagem, e aí detalha como é que essa moagem acontece, como é que ela é mostrada, depois faz a visita aí à sala de fermentação, nesse caso o empreendimento ainda estava em construção, tá bom? Aí mostra lá os barris de fermentação, depois vai para a parte da destilaria. Nesse caso, dessa aí, ele tinha um apito de trem Maria Fumaça. Então, isso aí tudo vai envolvendo as pessoas numa conversa, né? Então, é claro que a pessoa que conduz tem que ser uma pessoa também mais extrovertida, que goste de lidar com o público, que goste de conversar, que goste de receber, né? E aí, depois, a gente iria, o pessoal vai para a sala onde ficam os barris, onde ficam todos os barris. É onde acontece a degustação, no caso desse empreendimento ali. Então, ele fala um pouquinho dos barris, mostra como é que acontece, faz a roda de viola, toma um tiragosto lá e finaliza com uma lojinha que eles estão construindo, porque o legal é que o turista leve um pedaço daquela experiência para casa, né? A gente está falando de emoção. Então, comprar uma garrafa de cachaça após uma experiência dessa tem um outro valor, né? Comprar um artesanato ou uma peça de arte de um artista após vivenciar uma experiência tem também um outro valor. Então, essa é a ficha do storytelling, e a gente tem também a ficha comercial. A ficha comercial é aquela que vai dar informações práticas
para a venda realmente dessa experiência turística, tá? Então, isso daí é o que vai balizar o empreendimento que se dispôs a fazer uma experiência turística, a negociar, tanto com receptivos, com operadoras, em feiras de turismo ou fora delas, tá bom? Então, o que tem que ter nessa ficha comercial? O nome do empreendimento, o nome da experiência, o endereço onde essa experiência acontece, tá? A descrição específica ali, né? Como que essa experiência é apresentada, assim, um resuminho, 3 linhas. Qual que é a forma que essa experiência é comercializada? É só via agência de turismo? O turista autoguiado que vai sozinho também pode comprar essa experiência? Os dois, ou um ou outro, ou os dois, isso precisa de ficar claro, tá? Qual que é o valor net da sua experiência? Já falei, vou falar de novo, volta lá na capacitação funcionamento de mercado para entender o que é a tarifa net, ok? Qual que é o valor net? Por quê? Porque a experiência vai compor um portfólio de uma operadora. Se você tiver um outro valor também, que não seja o net, se você vende para o turista final, esse valor tem que ser maior do que o seu tarifário net. Tá? Uma experiência, como eu falei, ela normalmente ela é agendada, a porta não fica aberta, e para garantir a qualidade, o ideal é que tenha um número de pessoas. E qual vai ser a conta que você vai fazer? A quantidade mínima de pessoas para que essa experiência aconteça e seja financeiramente legal para você como empreendimento, e uma quantidade máxima de pessoas onde você consiga ter o seu resultado financeiro, mas não comprometa a qualidade da entrega. Então, se você tiver muita gente manuseando alguma coisa, se for uma história que você precisa contar para muitas pessoas, qual que é o máximo de pessoas que vai conseguir participar, onde todas consigam ter uma experiência muito similar, ninguém deixe de ser atendido, ninguém deixe de colocar a mão, manusear um material que faça parte daquela experiência, tá? O tempo que ela acontece é muito importante. Lembra que eu falei que tinha que monitorar o tempo? Por quê? Porque para essa experiência ser vendida, o receptivo, a operadora, precisa saber quanto tempo que ela dura. Por quê? Ele vai pegar aquele grupo de turistas num hotel, vai colocar numa van, vai deslocar, ele precisa calcular esse tempo de deslocamento, ele precisa saber se cabe quantas experiências ou quantos passeios vão caber no dia daquele grupo, sem sobrecarregar, para ser prazeroso para aquele grupo. Então, o tempo é muito importante para que tanto o turista autoguiado, mas especialmente quem está indo em grupo, quem está indo com uma agência, com receptivo, saiba se programar para seguir com o restante da experiência, tá bom? Os dias da semana que essa experiência acontece, aqui só acontece sábados e domingos, aqui acontece qualquer dia, desde que haja agendamento. Então, sua ficha comercial, ela vai colocar ali qual que é a regra do negócio, tá? Descrever o que está incluído na experiência. Então, tem experiência, por exemplo, que no final a gente ganha um brinde, que a degustação já está toda incluída. Então, o que está incluído na sua experiência? O ideal é que o turista chegue que ele não tenha que pagar mais nada, a não ser que ele queira comprar um produto ao final da experiência. Mas o ideal é que você já tenha na sua composição de preço todos os insumos que vão ser utilizados ali. Então, vão ser 5 tipos de cachaças, 3 tipos de queijo. Aí, se vai ser um artesanato, vai estar incluído a argila, se for uma cerâmica, né? Então, tudo tem que estar bem claro para que as pessoas não tenham nenhuma surpresa negativa. No caso de agendamento, qual que é o tempo que essa experiência precisa ser agendada? Olha, pode agendar um dia antes, pode agendar, eu preciso que você agende com 15 dias, com um mês, a minha estrutura é complexa, o que é combinado não sai caro, né? E quais são as observações complementares? Olha, na minha experiência, não pode participar criança, eu aceito pet, eu não aceito pet, tudo que é combinado é muito mais bem recebido. As pessoas normalmente não têm problema em cumprir as regras, desde que elas sejam avisadas antes e desde que elas sejam claras, tá bom? E aí, a gente volta aí agora para a nossa apresentação, né? Então, a modelagem comercial, ela é composta aí por esses documentos que eu falei para vocês,
e você precisa de construir para que ele balize. Não adianta ter só uma experiência legal, não adianta ter só um storytelling legal, se a sua modelagem comercial não está conversando com o mercado do turismo. E aí, muito bem, você já tem a estrutura do produto, o storytelling e a modelagem comercial. O que você precisa agora é de contar para todo mundo que você tem uma experiência turística e que ela está disponível para comercialização e para consumo, tá? Então, o ideal é que você tenha muito material, principalmente visual. O turismo, ele é uma atividade visual, né? Então, quando a gente vai para um lugar, a gente quer ver foto, a gente quer ver vídeo. Quando a gente vai para um hotel, a gente vai lá no Instagram, a gente vai lá no Google, a gente quer ver foto da área social, a gente quer ver foto do quarto, a gente quer ver foto do restaurante. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que os restaurantes fazem, eles colocam muito foto do prato de comida, que às vezes os pratos são realmente maravilhosos, mas quem está indo no restaurante não está indo só pela comida, está indo pela experiência. Então é legal ter uma foto de todo o ambiente, do salão, onde as pessoas são servidas, se tem música ao vivo, se não tem, como é que aquilo ali tudo acontece, tá bom? E quais são os canais que você vai utilizar para promover a sua experiência turística? Você pode usar as redes sociais, né, e investir aí num tráfego pago ou usar só o orgânico, mas você precisa de ter material, precisa de ter foto, precisa de ter vídeo, site se você tiver, então você pode deixar disponível a sua experiência no seu site, e se você não vender direto, você pode deixar o contato do receptivo, no site dos seus parceiros. Lembra que eu falei que o turismo é uma atividade sistêmica? Então, se ela é uma atividade sistêmica, um acaba vendendo o outro o tempo todo. Trabalhar com a imprensa, trabalhar com influenciadores digitais, participar de feiras e eventos e sempre fazer o reforço da sua marca, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de uma experiência turística de um projeto do qual a gente coordenou, num destino mais próximo de Belo Horizonte, que se chama Destino Veredas, e que tem como marco zero o Inhotim. Uma parte dessa região é considerado um polo ceramista, e aí eu queria que você visse aí um pouquinho desse vídeo, o que a gente quis trazer com esse vídeo promocional de uma das experiências desse destino. Então, pessoal, a ideia desse vídeo foi justamente colocar a pessoa que está assistindo imersa nesse ateliê de cerâmica, onde ela pinta uma peça junto com a ceramista, ela já pega, neste caso, ela já pega uma peça seca, ela pinta junto com a ceramista, fica ali esperando, tem um café no final, onde eles podem, onde aquele grupo que está visitando a experiência, que está participando da experiência, conversa com a artista. Então, a experiência turística é isso, tá? Nesse caso aí, acho que a cerâmica demora para secar, ela é postada via correio depois, tudo está incluído no preço, por isso que a modelagem comercial, ela é tão importante, tá bom? Então, a gente falou aí de estruturação, de storytelling, de modelagem comercial e de promoção, tá bom? Eu trouxe agora alguns exemplos de escrita criativa para você se inspirar aí
na hora de contar a sua história. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui que eu busquei na internet mesmo, tá? Então, a gente tem aí Sintra, né? Então, olha esse descritivo aí. Sintra é uma cidade turística de Portugal que costuma ser visitada em passeios de um dia a partir de Lisboa. O destino é marcado por magníficos palácios, castelos e quintas espalhados entre as montanhas da região. Destacam-se o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio Nacional da Pena, o Castelo dos Mouros e a Quinta da Regaleira. Além das atrações das montanhas, o litoral de Sintra também apresenta paisagens marcantes, com altos penhascos. Os destaques nessa área são o Cabo da Roca e a Vila de Azenhas do Mar. Neste post, iremos destacar o que fazer em Sintra. O destino é perfeito para passeios de bate-volta a partir de Lisboa ou ainda para incluir no seu roteiro de carro em Portugal. Então, aqui, essa forma de escrita, ela queria contar muito mais o destino como um todo do que criar uma emoção muito maior em quem está lendo. E tá ok, tá? E aí a gente tem um outro modelo de escrita aqui. Olha só. A longa caminhada entre os palácios de Sintra e da Pena, colina acima, é uma viagem a outros tempos. Os barulhentos passos sobre as folhas que caem do denso bosque é quase um mantra para remeter você a um mundo fantástico outrora dominado por visigodos, romanos, mouros e nobres portugueses. Excelente passeio de um dia a partir de Lisboa e facilmente acessível pelo trem que parte da estação do Roço. Sintra oferece uma gama repleta de estilos arquitetônicos e um certo respiro interiorano. A cidade e a paisagem no entorno estão listadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1995. Perceba aí como é que esse texto é um texto muito mais envolvente, que te faz remeter à história e ainda é reforçado por ser um patrimônio da Unesco desde 1995. Então, percebe como é que aquele outro texto faz quase que uma lista do que se tem para fazer, e esse aí já tem uma pegada muito mais romantizada e emocionada do mesmo destino. A gente falou do mesmo destino, né? E aqui a gente tem um pequeno texto também, que é uma avaliação, né? Que é um texto que já foi avaliado por outras pessoas, e olha só que texto legal também. Outrora um destino popular para a realeza portuguesa, Lord Byron chamou-o de glorioso Éden. Sintra é amplamente aclamado como um dos destinos mais bonitos de Portugal. Cheio de jardins, vilas com azulejos, palácios coloridos e estruturas neogóticas. Tudo rodeado por colinas verdejantes rolando em direção ao Oceano Atlântico. Volto a falar a mesma coisa. Essa descrição aí, ela é muito mais emocional. Então, para um primeiro contato com o destino, é muito mais bacana que a gente envolva quem está lendo, envolva quem está tendo contato com o nosso destino pela primeira vez, e aí depois sim, ele vai ver aquele passo a passo, ó, vou no lugar A, vou no Palácio da Pena, vou no tal palácio, vou na colina X, vou na praia Y, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é como que a escrita, como que o storytelling, ele é importante para o turismo. Só fazer uma lista do que se tem para visitar, só fazer uma lista do que está incluído na sua experiência turística, pode ser que não seja suficientemente encantador para o seu turista, tá? E isso aí é o que eu queria trazer nessa apresentação, tá? Opa! Nessa capacitação sobre o design de experiência turística. É um conteúdo que ele é mais sintetizado, mas ele é muito importante. A gente trouxe aqui para vocês um passo a passo para que as experiências turísticas sejam construídas para o Geoparque Uberaba. O Geoparque Uberaba, ele vai conseguir, dessa maneira, ser percebido como também um destino turístico composto por vários produtos turísticos que entre si vão contar as histórias dos gigantes, cada um vai contar uma parte da história e a soma dessas histórias é o que vai fazer, de fato, o Geoparque Uberaba acontecer também como um destino turístico. Então, não deixe de assistir, se você ainda não assistiu, a capacitação
sobre o funcionamento do mercado turístico. Não deixe de assistir o seminário sobre o que é o Geoparque. A gente trouxe nesse seminário quais que são como entender o Geoparque, não de uma maneira científica, mas de uma maneira leve, de uma maneira mais que fale a língua do turista, né? Para que todo mundo abrace o Geoparque e que entenda esse grande trabalho científico como um grande ativo turístico de Uberaba, ok? Então, não deixe de assistir todos os conteúdos. Obrigada pela sua presença, que ficou aqui até a conclusão. Espero que você construa a sua experiência, que seja uma experiência de muito sucesso e que realmente transforme um pouquinho a visita dos turistas que vão a Uberaba ou que vão ao seu empreendimento. Muito obrigada e até a próxima.